Embaixador, agora eu gostaria, já que estávamos falando de China, eu gostaria de entrar no assunto mais político. A intenção inicial da gente, neste podcast, era fazê-lo enquanto o presidente Lula estivesse na China. Ele adiou a viagem por causa de uma pneumonia e a presidência está tentando remarcar a viagem para a segunda semana de abril, 11 de abril, se não me engano. O interesse econômico dessa viagem parece evidente, né, embaixador? Tanto que o presidente Lula deve ir lá com uma larga comitiva de empresários e tal. O que o senhor acha que ela pode render do ponto de vista político, tanto para o Brasil como para a China? A China, não sei, a China parece interessada em aumento da influência dos BRICS. O Lula talvez queira aparecer como um player, né, um jogador importante no processo de paz na guerra da Ucrânia. O que o senhor acha do ponto de vista político que cada um, o Brasil e que a China, esperam obter com essa viagem do Lula? Do ponto de vista econômico, digamos, os benefícios para o Brasil são enormes, não é? A China é o grande parceiro comercial brasileiro há mais de 10 anos, desde 2009. O turnover do comércio bilateral Brasil-China é superior, é o dobro daquilo que o Brasil tem com os dois outros parceiros imediatamente seguintes, que são grandes também, União Europeia e os próprios Estados Unidos, não é? Então, o aumento do comércio, dos investimentos, dos projetos comuns são benefícios reais que o Brasil pode tirar dessa visita, os acordos que possam ser feitos. Nós já temos acordos sobre o satélite desde a era Sarney, não é? Podem ser ampliados. Então, existem esses benefícios, eles são reais e devem ser, digamos, estimulados e saudados como saudáveis. Do ponto de vista político, acredito que os ganhos estão apenas com a China, porque a China, na sua postura de candidato à primazia internacional, não é? Não a ser o primus inter pares, porque os Estados Unidos vai continuar sendo durante muitos anos, mas a ser um player em igualdade de condições com os Estados Unidos em diferentes terrenos, inclusive no terreno militar, hegemônico, digamos assim. Ela tem necessidade de ter parceiros, não é? O BRICS já foi uma construção que sugeria que você buscava outras alternativas. Por que surgiu o BRIC? Aliás, foi concertado entre Celso Amorim e Lavrov em Brasília desde 2005, 2006, não é? Ele surgiu porque a Rússia se sentia desconfortável no G8. Não vamos esquecer que o G7 existe desde os anos 70, mas ele abrigou a Rússia desde os anos 90, não é? Abrigou a Rússia em transição para o capitalismo, para a ordem global, digamos assim, mas a Rússia era um pouco um patinho feio no G7. Por quê? Se fazia reuniões do G8, caráter meramente político, declarações dos chefes de Estado ou de governo, mas para os fins efetivos do G7, que é a coordenação econômica mundial, era o G7 que se reunia. Os ministros de finanças, de economia do G7 continuavam se reunindo à parte, sem a Rússia. Então ela se sentia um pouco desprezada, digamos, humilhada, e aí ela queria sair do G8, mas só foi expulsa, digamos assim, depois da invasão da Crimeia em 2014, não é? Mas eles sempre buscaram uma alternativa ao G8, ao G7, à dominação ocidental, americana, OTAN, etc. E desde então eles consertaram mecanismos, tem na própria ex-império soviético, né, a CEI, a Comunidade Econômica Unificada, né, que são aquelas satrapias ex-soviéticas na Ásia Central, e eles entraram na Organização de Cooperação de Xangai, que a China fez já há muitos anos atrás, não é? E a China é também o maior parceiro da Rússia. Aliás, a Rússia está se tornando um estado vassalo da China, não é? Uma dependência econômica, talvez vire uma colônia econômica da China. Mas essa tentativa de formar uma alternativa ao G7, ao OCDE, às organizações de Bretton Woods, ela convém tanto à Rússia, autocrática, digamos assim, não é? Quanto à China, também autocrática, não é? Eles querem conformar o seu mundo. Daí que o BRICS pode ser uma espécie de anti-OCDE. Quanto mais países ingressarem no BRICS, ele será um acúmulo, digamos, de apoios concretos para a China, para a Rússia, nessa organização que certamente não vai se pautar pelos princípios da democracia,
das liberdades, dos direitos humanos, e sim por vantagens econômicas, relações, e até em oposição direta aos velhos hegemons do mundo ocidental, né? Então, a China quer amarrar o Brasil numa relação política, não é? A tal multipolaridade, a tal ordem mundial, a nova ordem mundial, que lhe convém. E devo dizer que a culpa aí cabe aos Estados Unidos, certamente. Por quê? Desde 72, quando Nixon foi à China, encontraram um Mao Tse-tung já senil, não é? Mas que tinha tido problemas com a Rússia, porque a Rússia tomou territórios chineses no passado, na época do Celeste Império, não é? Vladivostok era chinesa. A Harbin, capital da Manchúria, foi construída por engenheiros russos na época do Império, não é? E você teve guerras de fronteira entre os dois socialistas, não é? E teve problemas. Então, você teve uma aliança tácita ou tática entre Estados Unidos e China, anti-União Soviética, o que convinha a todos. E isso foi durante 30 anos, digamos, dos anos 70 aos anos 2000. E os Estados Unidos patrocinaram o ingresso da China comunista na ONU, em 72, e depois no GATT-OMC. E aí a China emerge em 2001, quando ela é admitida na OMC. E eu segui esse espaço, eu estava em Genebra em 1987, quando a China comunista, digamos, pediu para entrar no GATT. Não havia OMC ainda, demorou 14 anos, mas ela entrou em 2001. Ao mesmo tempo em que a Rússia, supostamente capitalista, era aceita como economia de mercado pelo G7, o que a China ainda não foi aceita como economia de mercado, sendo que ela é mais de mercado até do que a própria Rússia, não é? Mas a China, então, tem uma ascensão fulgurante a partir de 2001 no comércio internacional, porque você não tem mais discriminações ad hoc, específicas contra a China. Você tem que se pautar pelas regras da OMC, de antidumping, de salvaguardas, todo o comércio é pautado, ainda que ela não seja uma economia de mercado e possa sofrer mais discriminações do que outros países, não é? Então, a China, ela começou a tornar-se poderosa, mas ela não era anti-americana, nunca foi, porque há uma complementaridade enorme entre os Estados Unidos e China, tanto que interdependência, né? Interdependência. O famoso historiador Niall Ferguson falava de uma chimérica, China e América, como há uma complementaridade absoluta entre Brasil e China, não é? Nas transações de produtos agrícolas, industriais, você tem uma complementaridade absoluta, ou seja, um casamento perfeito no plano dos interesses econômicos. O fato é que essa complementaridade econômica Brasil-Estados Unidos, Brasil-China continua e deve continuar, mas a complementaridade Estados Unidos e China foi destruída nos últimos anos e praticamente desmantelada por Trump, não é? Que introduziu salvaguardas ilegais e várias medidas anti-chinesas. Então, e aí os Estados Unidos, quando viram a China emergir como um possível competidor comercial, financeiro e político-militar, digamos assim, adotou uma atitude não de fazer uma parceria aceitável, um entendimento aceitável, que seria benéfico ao mundo todo, elegeram a China como um adversário estratégico. Isso, evidentemente, depende da paranoia do Pentágono, não é? Os generais são paranoicos por definição, eles precisam ser paranoicos, senão eles não têm dinheiro, né? Mas essa paranoia do Pentágono se transferiu para a academia americana. Você tem um grande acadêmico, Graham Allison, né, que escreveu um livro sobre a guerra entre Estados Unidos e China como uma fatalidade derivada do calcanhar de Aquiles, não é? O calcanhar, ou melhor, a armadilha de Tucídides. O historiador Tucídides fez a história da guerra de Esparta contra Atenas, não é? E Esparta ganhou, aliás, se a Esparta for a China, é uma má predição para essa armadilha de Tucídides. Então, foi um erro monumental que os Estados Unidos tiveram, e hoje eles estão pagando o preço de uma hostilidade da China que não existia até os anos 90, não é?